Será que a agressividade, ou o comportamento agressivo ajuda a combater a ansiedade social? Essa é uma questão interessante para a gente pensar, né? A primeira coisa que a gente tem que colocar é que existem três formas, em geral, das pessoas se comportarem numa situação social, né? Quais? A primeira forma é uma forma que é mais característica de pessoas tímidas e com ansiedade social, que é uma forma passiva de agir, tá? Que é aquela pessoa que não expõe, não expressa suas opiniões e coloca as necessidades dos outros na frente das suas próprias necessidades. Tudo bem? Então são pessoas que, em geral, elas aceitam muito coisas que elas não gostariam de aceitar, né? É aquela famosa dificuldade em dizer não. Tudo bem? Então esse é um padrão de comportamento que a gente chama de passivo, tá? Uma segunda forma de agir é o que a gente costuma chamar de uma forma assertiva de agir, que é aquela pessoa que expressa de uma forma apropriada seus próprios pensamentos, desejos e necessidades, né? Levando em conta o direito e a necessidade dos outros, tá? E uma terceira forma de agir, e essa que eu vou focar aqui no vídeo, é uma forma agressiva, né? Então é aquela pessoa que fala num tom de voz mais elevado, que em geral ela tenta impor aquilo que ela quer e em geral ela consegue o que ela quer, pelo menos em curto prazo. A gente percebe que em médio e longo prazo, na realidade, o que ela produz como consequência é o afastamento das pessoas. Por quê? Porque geralmente ninguém gosta de lidar com pessoas agressivas. Tudo bem? Bom, a gente poderia colocar nessas três formas de agir socialmente dentro de uma linha, né? Onde no extremo da linha eu tenho o comportamento passivo, né? Mais ou menos no meio dessa linha eu tenho o comportamento assertivo e no outro extremo eu tenho o comportamento agressivo. Então repare uma coisa, né? O comportamento agressivo ele é o oposto do comportamento passivo. Tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa ideia, né, do comportamento agressivo e de que maneira, né, que ele poderia, teoricamente, ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade social ou são muito tímidas, né? Bom, o comportamento agressivo ele está muito ligado a sentimentos de raiva, né? Então, quando você está sentindo raiva por algum motivo qualquer, você tem uma propensão, né, uma tendência a agir de forma agressiva. E vejam, uma coisa que é importante aqui, abrir um parêntese para ficar claro, é que ser agressivo, né, ter um comportamento agressivo é diferente de hostilidade, entende? Então, você reagir de uma forma mais firme, mais agressiva, é diferente de você evitar o outro através de alguns comportamentos hostis, tudo bem? Isso aí pode ser objeto de discussão para um próximo vídeo. Bom, se eu sei que a pessoa que sofre de ansiedade social ou é muito tímida, ela tem um comportamento passivo, em geral, o comportamento agressivo, ele sendo o oposto do passivo, ele vai favorecer, né, ou vai impulsionar, vamos dizer assim, comportamentos de enfrentamento, né, ou de exposição em situações sociais. Nesse sentido, a agressividade, né, é um comportamento que pode ser utilizado como um recurso para a pessoa conseguir enfrentar uma situação social qualquer. Então imagine o seguinte, né, quando você está sentindo raiva, né, e você tende a ter uma resposta mais forte, uma resposta mais agressiva, reparem que a ansiedade é como se a raiva ela acabasse de alguma maneira substituindo a ansiedade e você passa a agir sob efeito da raiva e não sob efeito da ansiedade social. Ou seja, se você agir sob efeito da ansiedade social, a tendência é você agir de forma passiva,
numa interação e você evitar a situação. Ou até você pode estar na situação, mas você evita se expressar, você evita se expor ou colocar alguma opinião por um receio de ser julgado ou mal avaliado, aquelas coisas todas que a gente sabe. Tá? Por outro lado, se você age sob efeito da raiva, vejam, por qualquer motivo que for, de repente alguém violou um direito fundamental seu, um valor muito caro para você, né? Alguém te ofendeu, por exemplo, ou ofendeu alguém da sua família, então você fica com raiva. Imagina essa condição, né? Alguém te ofendeu, ou ofendeu alguém importante para você, pode ser alguém da sua família, enfim. E aí você fica tomado pela raiva e a ansiedade social nesse momento, ela tende a ser substituída por esse sentimento de raiva e o comportamento que você vai ter tende a ser o comportamento de enfrentamento. Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, em que você acaba impulsionado pela raiva, tendo um comportamento, entre aspas aqui, né, gente, um comportamento corajoso. Né? Bom, dentro desse raciocínio, né, gente, a raiva ela pode ser, sim, utilizada como um recurso para combater a ansiedade social. Obviamente, né, que de uma maneira moderada, de uma maneira inteligente, digamos assim, de uma maneira estratégica. Né? Não é para você sair por aí tendo comportamentos agressivos e falando alto ou enfrentando as pessoas de um modo agressivo do nada. Né? Então, né, a gente pode utilizar, né, essa raiva como uma forma de contrapor mesmo a ansiedade social. Né? E o último ponto, né, assim, indo para uma consequência mais extrema, né, se você começar digamos assim, a criar uma revolta contra a sua própria ansiedade social, vejam, o que eu estou querendo propor aqui, gente, é uma estratégia alternativa de algumas que eu já havia colocado aqui em alguns vídeos, que é a ideia da aceitação da própria ansiedade. Tá? Então, uma estratégia alternativa seria uma revolta contra essa sua forma de sentir e de agir. Né? Então, como assim? Né? Bom, eu estou cansado de não enfrentar as situações, eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Né? Eu estou cansado de não conseguir me expressar, de ter medo do que os outros vão pensar e etc. Quer dizer, então você se revolta contra esse sentimento, contra esse comportamento e você começa, digamos, a não ficar ansioso pela sua ansiedade, mas você começa a ficar com raiva da sua ansiedade e isso vai te impulsionar para a ação. Tudo bem? Bom, é isso, gente. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui no vídeo. E um abraço e até a próxima.